nós aqui de novo, ó, arrumando o cabelo outra vez, continua branco, ainda, né, descabelado, não tem jeito, em relação às nossas aulas 21 e 22, tá, uma segunda parte. Na primeira parte a gente viu valores médios, né, então velocidade vetorial média, aceleração vetorial média, você viu ali que é um pouco trabalhoso, não é um negócio tão tranquilo, e nessa segunda parte a gente vai ver velocidade instantânea e aceleração instantânea. Velocidade instantânea e aceleração instantânea tendem a cair mais, tá? Então a gente vai começar pensando nisso aqui, ó. Quem que é a velocidade vetorial instantânea? Então vamos lá. Lembra que a gente fez um cálculo de velocidade vetorial média que ela era geométrica, tá? Depende da posição. A velocidade vetorial instantânea é aquela que a gente está lendo no velocímetro, supondo que eu estivesse andando de carro por uma trajetória qualquer, naquele instante. O valor dela é aquele que eu vejo no velocímetro. E a direção e o sentido? A direção é sempre tangente à trajetória, no sentido para onde eu estou andando. Tá? Então, qualquer movimento que você queira, por exemplo, um movimento circular, eu vou pegar um ponto do cara que está andando, acho a tangente à curva e indico a velocidade no sentido do movimento. Qual é o valor dela? É o valor que eu estou lendo no velocímetro. O valor que a gente está lendo no velocímetro, a gente costuma chamar de aceleração escalar. Tá? O valor da aceleração a gente chama de aceleração escalar. Só tem um detalhe, aquela velocidade escalar. A velocidade escalar, velocímetro mede velocidade, não aceleração, né? Desculpa aí. Aquela velocidade escalar, a gente chama só de V. Que V que é esse? É aquele V que a gente estudou em movimento uniformemente variado, tá? É a velocidade, o valor da velocidade. Então a gente simplesmente vai dizer que a velocidade ela tem o mesmo valor que a gente já discutiu antes e é tangente à trajetória no sentido do movimento, ok? Repara que isso não é média, hein? Isso é instantâneo, legal? A mesma coisa vai acontecer com a aceleração. Componentes da aceleração instantânea, vetorial. Vou fazer uma parte aqui. Se você pegar a sua apostila e olhar, ele vai ter uma definição que a aceleração instantânea é a aceleração com limite de ΔT tendendo a zero de ΔV por ΔT. Bonito, a definição está correta, matematicamente ela é precisa. Só que a gente não tem ferramenta matemática de cálculo para calcular, para determinar o limite da função. Ainda mais nesse caso, esse limite que daria uma derivada. Tá? O resultado dele é matematicamente equivalente à derivada da função. Então eu estou falando de uma ferramenta matemática que, apesar de ser tecnicamente correta, não te ajuda a nada, entendeu? É igual entregar para você agora, sei lá, o manual de operação de um avião. Né? Tem um monte de informações ali que você vai ler e que não vão te ajudar a fazer nada. Então, eu acho desnecessária aquela linguagem. Quando a gente discute valores instantâneos, é isso. É aquilo que eu tenho naquele tempo, naquele instante, tá? Quando a gente discute valores médios, é ao longo de um período. Traçando um paralelo com suas provas bimestrais, tá? A sua média ela é apurada para um período de 2 meses. Então, a sua média é uma média bimestral. Ao passo que as avaliações que você faz, cada uma delas tem uma nota referente àquele momento que você fez a prova, que é instantânea. Ok? Você fez a prova na segunda-feira, dia 30 de fevereiro, não tem. Olha que data boa que eu fui escolher. 30 de março, tá? Você fez a prova dia 30 de março. A prova é do dia 30 de março. Ela não é de um bimestre, o resultado é instantâneo. E aqui a gente tem uma discussão parecida. Quando a gente vai discutir a aceleração vetorial, é mais fácil a gente separar em 2 pedaços, de acordo com a variação da velocidade, ou a variação de qual característica da velocidade vetorial que ela provoca. A primeira, então, é a chamada aceleração tangencial. Tangencial porque ela é tangente. Então, a aceleração tangencial tem a direção tangente à trajetória. Tá? E ela mede variação na intensidade da velocidade. O que é a intensidade da velocidade? É valor numérico. Então, ela vai medir, na verdade, variação no valor da velocidade. Então, quando que eu tenho uma aceleração tangencial? Quando o movimento é acelerado ou quando o movimento é retardado. Varia a velocidade, crescendo ou diminuindo, certo? Tá? Então, movimento acelerado, movimento retardado, eu tenho aceleração tangencial. Tangente à trajetória, como eu desenho? Igual, sentido, né? Igual ao da velocidade vetorial, se o movimento for acelerado. Como assim, professor? Lembra que a gente conversou lá na cinemática escalar? Para o movimento ser acelerado, velocidade e aceleração tem que ter o mesmo sinal. Isso quer dizer que elas apontam para o mesmo lado.
Tá? Então, mesmo sentido de V na aceleração tangencial, se o movimento for acelerado. Ou sentido oposto ao V se o movimento for retardado. Como assim, senhor? Ué, se o cara está indo para a direita e eu vou retardar, a aceleração tem que ser para a esquerda. Então, sentidos opostos entre o vetor velocidade e o vetor aceleração tangencial se o movimento for retardado. Como que eu calculo esse cara? O módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração escalar. Então, a aceleração tangencial tem um valor igualzinho àquele A que a gente calculava antes. Que A que é esse? Aquele A do V igual a V0 mais AT. Né? Vovô e vovó adoram Tinder. Do sorvetão. Do Torricelli, vi vovô mais 2 anões num triângulo sexual. É o mesmo A que a gente tem, tá? Em movimentos uniformemente variados. Geralmente, a gente vai ter movimentos uniformemente variados aqui. Então, é aquele A que a gente conhece já. Ok? Por que em módulo? Porque a gente está falando de uma característica de vetor. Então, a gente não vai colocar sinal para ele. Toda vez, então, que eu vario a velocidade em termos de valor, eu tenho uma aceleração tangencial. Entretanto, existe um outro tipo de aceleração que a gente até passou perto dela no exercício da aula anterior. Eu tinha lá 1/4 de circunferência. O valor da velocidade não mudava. Mas a gente foi calcular a aceleração vetorial média e ela não deu zero. Por que ela não deu zero? Porque o cara mudou, além, né, do valor que não mudava, de direção e sentido. Ele virou, tá? A alteração da direção e do sentido. Ué, então existe uma aceleração que contempla essa medida, tá? Na mudança da direção e no sentido. Que componente da aceleração vetorial é essa? A chamada aceleração centrípeta. Ela mede variação na direção do vetor velocidade. Então a direção dela é sempre perpendicular a V. Tá? Ó, essa aqui tem o mesmo sentido da velocidade, a tangencial. Mesmo sentido se for acelerado ou sentido oposto se for retardado. Tem a mesma direção de V. Essa é perpendicular. Então as duas são perpendiculares entre si, se tiver as duas. Sentido, para dentro da curva. Se a sua curva for uma circunferência, esse para dentro da curva vai ser para o centro. Tá? Perpendicular à velocidade sai na direção do raio. Então a gente chama de centrípeta, principalmente por causa de movimentos circulares, que ela aponta para o centro da curva. E o valor dela é V² sobre R ou ω² vezes R. Repara que aqui eu nem precisei pôr módulo, né? Raio só pode ser positivo e qualquer termo que você leva ao quadrado fica positivo também. Então V² sobre R. Essa aqui, ó, vale uma observação interessante. Se a gente juntar as duas, eu vou ter aquilo que eu chamei de aceleração vetorial. Tá? Eu falei que eram componentes, né? Esse A inteiro é a soma dessas duas coisas. Ó, centrípeta perpendicular à tangencial. As duas sempre vão formar um ângulo de 90 graus. Então, se eu quiser achar a soma das duas, regra do paralelogramo, tá? Regra do paralelogramo, a soma das duas, a aceleração vetorial é a tangencial mais a centrípeta, soma de vetores perpendiculares, o A vai ser dado por Pitágoras, A² igual a tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Tudo beleza? Se você precisar tirar o mouse aqui da frente, pausa o vídeo se você precisar, porque eu vou mudar e vou discutir com vocês quando que a gente tem essas acelerações, tá? Rapidamente vamos discutir quando que a gente vai ter o valor, quando que essas acelerações existem. Então aqui uma tabelinha simples para a gente olhar, sem muito sufoco. Movimento, aceleração tangencial, centrípeta e vetorial. Isso aqui é legal que a gente saiba, porque isso vai ser diferente para a gente em uma série de questões. Tem uma só nessa aula, tá? Mas esse é o pedaço dessa aula que talvez seja interessante para a continuidade do nosso assunto quando a gente for discutir dinâmica. Então, por exemplo, movimento retilíneo uniforme. Uniforme, a velocidade muda de valor? Não. Então a aceleração tangencial é zero. Tá, ó. Uniforme não muda o valor de V, então a tangencial é zero. Retilíneo. Retilíneo, o cara não faz curva. Se ele não faz curva, não muda a direção da velocidade. Tá? Para ter aceleração centrípeta tem que ter curva, tá? Se for retilíneo, não tem. Ué, então a centrípeta é zero. Quanto vale a aceleração vetorial? Bom, é a soma das duas. 0 mais 0 dá 0. Movimento retilíneo uniforme tem aceleração vetorial nula. A velocidade não muda nem de valor e nem de direção. Beleza? Se o movimento for circular e uniforme, bom, uniforme tangencial é 0, não muda o valor dela. Mas circular tem que ter alguém puxando ele para o centro.
eu preciso ter centrípeta. Como é que eu calculo centrípeta? Eu escolhi uma das duas equações, né? Escolhi v quadrado sobre r. Então, para ter movimento circular, no mínimo centrípeta eu tenho que ter. Então, existe aceleração vetorial quando o movimento é circular uniforme? Existe. Quem é ela? A própria centrípeta. Só uma parte antes de eu passar para a próxima. Aqui a gente está discutindo valores que são instantâneos, hein? Tá? Valor médio tem que fazer a subtração de vetor, igual a gente fez na questão 2 dessa mesma aula, que está no vídeo anterior, tá? Aqui é sempre valor instantâneo, valor para um momento. Então aqui a aceleração tangencial teria o mesmo valor da centrípeta. Retilíneo variado. O que é variado? É quando a velocidade muda de valor. Ué, então, variado, opa, eu tenho aceleração tangencial. Como que eu poderia calcular a aceleração tangencial? ΔV por ΔT, por exemplo. Tá? Ou Voat, ou Torricelli, ou sorvetão. Tá? Depende do seu movimento. Coloquei ΔV por ΔT para poder expressar mudança no valor de V num certo intervalo de tempo. Então eu tenho tangencial porque é variado. Tem centrípeta? Não, porque ele é retilíneo. O movimento retilíneo não tem centrípeta. Eu só tenho centrípeta se eu tiver curva. No movimento retilíneo variado, tem aceleração vetorial? Tem, ela é a soma das duas. Ué, só que essa é zero. Então a aceleração vetorial equivale à tangencial. O caso mais complicado, movimento circular variado, que corresponde ao desenho anterior que eu tinha feito. Tá? A tangencial existe porque é variado, e a centrípeta também, porque é circular. Então eu tenho um movimento circular variado, as duas vão existir. E aí a nossa aceleração tangencial, que eu esqueci de trocar para A, ó, ficou gama, é igual a tangencial mais a centrípeta ao quadrado. Tá? Só para a gente ter uma ideia de quando eu tenho cada uma delas. Vamos resolver então o exercício da sua apostila tetra, tá? Aula 21 e 22. Está na sequência dos exercícios que a gente acabou de fazer. Tá? Então deve estar junto aí lá. Deixa eu ver onde é que estavam as outras questões. 500, página 540 e pouco. Elas estão no mesmo slide aqui, ó. Espera aí. Se ele for rápido, vamos. 542 deve estar. Tá? Deve estar lá pela sua página 542. Questão 3. Já foi até uma a mais que eu queria. Ops, tá aqui, ó. Ele fala assim. Uma trajetória circular de 2 metros de raio é descrita por uma partícula em MOVE, movimento uniformemente variado. Então, o que eu tenho aqui? As duas acelerações. Eu até copiei a figura e deixei aqui porque eu sei que eu vou usar. É circular, então eu tenho uma componente para o centro, a centrípeta, mas é variado. Então eu tenho uma aceleração também tangencial, o que vai compor a nossa aceleração vetorial, a soma das duas. A partir do repouso, com velocidade escalar, com aceleração escalar, de 8. Pessoal, a aceleração escalar equivale à nossa aceleração tangencial. Beleza? Aceleração escalar dá o módulo da aceleração tangencial. É aquela que muda o valor de V. Determine para essa partícula, a letra A, ele pergunta exatamente isso. Ó. O módulo da aceleração tangencial. Ué, a aceleração tangencial tem o mesmo valor em módulo da escalar. Se a escalar é 8, a tangencial vale 8 metros por segundo ao quadrado. Nem precisa se preocupar muito com isso. Tem que guardar a teoria. Letra B. O módulo da velocidade vetorial após 5 segundos de movimento. A velocidade vetorial instantânea não é média. Você tem que separar essas duas coisas para você resolver os exercícios. Não é média. Não é ΔR por ΔT. É instantânea. Então é naquele momento. Ela é igual à velocidade escalar. O módulo da velocidade vetorial instantânea é igual ao da velocidade escalar. Como que eu acho a velocidade escalar num MOVE? V igual a V0 mais AT. Né? Vovô e vovó ainda trampam. Tá? Estão trabalhando ainda por causa da reforma da Previdência. V igual a 0, porque ele partiu do repouso, mais a aceleração, que é 8, vezes o tempo, que é 5. Cadê os 5 segundos aqui? Aqui. Então, V igual a 0 mais 8 vezes 5. V dá 40. Esse é o valor da velocidade no instante 5 segundos. Se a gente quisesse expressar o vetor, eu precisaria saber em que posição da trajetória ele está, para eu fazer a tangente. Beleza? Mas esse é o valor da velocidade vetorial. C. O módulo da aceleração centrípeta após 5 segundos de movimento. Ué, centrípeta não é V quadrado sobre R? Eu achei o V aqui. Lembra? Não é média, é o V instantâneo. Então, 40 ao quadrado sobre 2
dá uma aceleração centrípeta de 800 metros por segundo ao quadrado. Quem fez essa questão não se tocou que essa aceleração é absurdamente alta e essa velocidade também, né? Isso aqui, ó, dá 144 km por hora. Em 5 segundos o cara chegar em 144 km por hora fazendo essa curva, é bem rápido, né? Bastante rápido. Letra D. O intervalo de tempo necessário a partir do repouso para que o ângulo formado entre a aceleração vetorial e a direção tangencial seja igual a 45. Então tá lá a figura que eu vou usar agora, ó. Letra D. Aceleração tangencial, aceleração centrípeta e o A. E este ângulozinho aqui é 45. Queridão, queridona, olha aqui, ó. 45 aqui. Esse cara teria que ser 45 também, né? A gente dividiu esse cara aqui exatamente na diagonal de um quadrado. Ó, 45 e aqui é 45. Este lado e esse são iguais. A gente tem um triângulo retângulo isósceles, no mínimo, né? Os dois lados iguais. Ué, então eu tenho dois triângulos isósceles, eu tenho um quadrado aqui. Qual é o significado disso? Para esse ângulo ser 45, a aceleração centrípeta tem que ser igual à aceleração escalar, essa que a gente conversou aqui, ó. A aceleração centrípeta tem que ter o mesmo valor da tangencial, tá? Essa tem que ser igual a essa, ó. Ficou um A sem nada aqui, né? Mas deveria ser um AT aqui, ó. AT, beleza? Faltou, esqueci de colocar o T aqui. Essa tem que ser igual a essa. Então a aceleração centrípeta vale 8. Se a aceleração centrípeta vale 8, eu sei que V quadrado sobre R, neste instante, vale 8. O raio é 2. V quadrado sobre 2 é igual a 8, passo 2 multiplicando. V quadrado é 8 vezes 2. V quadrado é 16, o V vale 4. Então, para que o ângulo seja 45, essa aceleração tem o mesmo valor que essa, a velocidade tem que ser 4. Quanto tempo demora para a velocidade ser 4 se ele partir do repouso e acelera uma taxa de 8? Ué, aplica o VAT de novo. V igual a V0 mais AT. 4 é igual a 0 mais 8 vezes T. T é igual a 4 por 8, T vai dar meio. Tá? Então, depois de meio segundo, aqueles valores de vetores tangencial e centrípeta são iguais. E por conta disso, o ângulo vai ser 45. Belezinha? Vou reforçar com você. Essa aula é uma aula um ponto fora da curva. Essa história da gente conhecer centrípeta e tangencial, a gente vai rever isso aí quando for importante, quando for necessário, tá? Mas é legal que você faça a tarefa dessa aula. Ela tá aí, o autor colocou, a gente tem que discutir. Última questão. Também é uma coisa que cai pouquíssimo, cai muito, muito pouco. Eu já vi a aplicação disso em algumas questões do ITA, né? Nosso material é escrito em São José, uma parte dele tem foco para aluno do ITA, então faz sentido ela estar aqui. Diz assim, uma partícula desloca-se um plano OXY de modo que sua abscissa e sua ordenada são dadas pelas seguintes funções horárias. X é igual a 4t e y é igual a t quadrado mais t menos 1, onde x e y são dados em metros e t em segundos. O que é isso aqui? A gente chama de equações paramétricas. Então a gente vai dizer que no eixo x, se eu quero saber onde ele está no eixo x, eu faço x igual a 4 vezes t. Eu determino a posição no eixo x para qualquer tempo. E a mesma coisa no eixo y, que é t quadrado mais t menos 1. Eu determino a posição no eixo y. Ué, se eu junto o x e o y, eu sei onde esse cara está. Por que a gente faz isso aqui? Para facilitar a nossa vida. Essas equações chamadas de paramétricas facilitam a nossa vida. Sor, eu nunca vi isso. Viu sim, fofo. Quando a gente tem um lançamento oblíquo, né, você pega uma bola de basquete e arremessa para a cesta, ela faz uma parábola. A gente separa o movimento em uniforme no eixo x, uniformemente variado no eixo y. É exatamente isso que a gente faz. E por que a gente separa? Porque é mais fácil de calcular. O que ele faz aqui? Ele sacaneia a gente, ele quer fazer o inverso, ele quer juntar os pedaços. Determine, então, letra A, o módulo da velocidade vetorial em t igual a 1. Módulo da velocidade vetorial. Como é que eu vou saber isso? Eu tenho que saber quanto vale a velocidade naquele instante. Para fazer isso aí, a gente analisa o movimento e vai chegar à seguinte conclusão. No eixo x, eu tenho um movimento uniforme. Como é que eu sei? Porque a função do espaço é do primeiro grau. Então é sorvete. Só que eu vou escrever com x em vez de s. X é igual a x0 mais vx vezes t. A função que ele me deu é x igual a 4t. Então x é igual a 0 mais 4t.
x0 é 0, Vx é 4. Movimento uniforme, a velocidade no eixo x é sempre 4. A cada segundo que passa, ele anda 4 metros para a direita, no eixo x. Ok? Do eixo y, a função é do segundo grau, então é move. Eixo y é move. Move é o sorvetão. Estou escrevendo y no lugar de escrever s. Y é igual a y0 mais v0y vezes t, mais at quadrado sobre 2. Olhando para a minha função, que ele deu aqui, ó, só coloquei na ordem invertida para ficar coerente com o expoente do t. Y0 é menos 1, beleza? V0 é 1 e a aceleração vale 2. Cuidado, a gente fez isso lá nas aulas de Move. A gente parou de ver aquelas aulas de Move faz um tempo e você já esqueceu. A minha função fala para eu pegar o A, multiplicar por t quadrado e dividir por 2. Ué, então por que está aparecendo 1 aqui? Porque a minha aceleração valia 2. Que 2 por 2 dá 1. Então eu sei que o y0 é 1 negativo, que o v0 é 1 metro por segundo e que a aceleração vale 2. E isso é importante pelo seguinte, ó. Se o movimento é uniformemente variado, v igual a v0 mais at. Vy é igual a v0y mais 2, que é a aceleração, vezes t. Vy é 1 mais 2t. A velocidade no eixo y varia de acordo com essa função. Eu quero saber a velocidade no instante 1. Então põe 1 no lugar do tempo. A velocidade neste instante do eixo y é 3. Velocidade do eixo x é 4. Velocidade do eixo y é 3. Neste momento, então, imagina uma partícula, uma bolinha, em que tem uma velocidade horizontal de 4 e uma vertical de 3. Eu quero achar a soma das duas, que é a velocidade vetorial. X e y são sempre perpendiculares, então a gente acha por Pitágoras. Módulo de v ao quadrado é vx quadrado mais vy quadrado. Difícil, ó, triângulo 3, 4, 5. Beleza? Então a gente matou. Triângulo 3, 4 e 5. Velocidade é 5 metros por segundo neste instante. Em qualquer outro instante de tempo, a velocidade x seria 4 e o y seria diferente. Então a gente poderia fazer também. Letra B. O módulo da aceleração vetorial. A aceleração vetorial aqui vai ser a soma da que eu tenho em x com a que eu tenho em y. Tá? Soma de x, soma de y. Ô, professor, mas você não consegue fazer centrípeta mais tangencial? Eu não sei nem que movimento é esse, ó. Tá? Não sei nem que tipo de movimento é esse aqui ainda. A gente vai responder isso aí lá na letra D. Então eu tenho que somar por eixo. Só que a x é 0. Como é que eu sei que a x é 0? O movimento é uniforme. Ué, então não tem aceleração de eixo x, ela é 0. Então a aceleração vetorial é só a aceleração de eixo y, que a gente viu aqui que valia 2. Ué, então a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado no eixo y. Tudo beleza? Letra C, a equação da trajetória. O que é a equação da trajetória? Eu tenho a equação só do x e só do y em função do tempo. Eu quero saber a equação de x e de y. Tá? Como que é o formato da função x por y. Para fazer isso, eu pego a mais simples, que é essa, ó, e isolo o tempo. T vai ser x sobre 4. E eu vou substituir na outra. Ficaria y igual a t quadrado, então x sobre 4 ao quadrado, mais t, mais x sobre 4 menos 1. X quadrado sobre 16, mais x sobre 4 menos 1. Y é uma função quadrática de x. Ué, então se y é uma função quadrática de x, x e y se relacionam através de uma parábola, que é o que ele pede no item dele. Tá? A trajetória tem a forma de uma parábola. Então é como se fosse, não é o caso, porque a aceleração não é da gravidade, né? Mas é igual ao lançamento oblíquo, a trajetória seria parabólica. Beleza? Exercícios dessa aula resolvidos. Eu acho que você vai fazer a questão de tarefa e vai enroscar em várias, tá? Não se desespere. Venha tirar suas dúvidas no Hangout de segunda-feira, que eu vou te ajudando à medida que a gente vai resolvendo essas questões. E eu acho que elas são mais de curiosidade do que de demanda de vestibular mesmo, tá? Então vale a pena você... É para você treinar outras coisas, treinar álgebra, treinar soma de vetores, subtração, do que para você se preocupar que isso especificamente vai cair no seu vestibular. Joinha? Abraço, gente. Bons estudos.